Jornal Gazeta Brasil, Facebook. Estamos também no Instagram, fazendo uma transmissão simultânea, como faço todas as manhãs, quase que todas as manhãs, se não à tarde. Mas estamos juntos aí, sempre com o melhor propósito, a melhor notícia, notícia da hora, para que possamos debater. Bolsonaro e Polícia Federal. É um imbróglio grande essa questão, hein? Nós estamos tratando da Operação Furnas, desdobramento da Lava Jato que culminou na prisão de parlamentares do estado do Rio de Janeiro em novembro de 2018. Foi durante essa ação que os investigadores chegaram ao nome de Fabrício Queiroz. Cadê Queiroz? Suspeito de administrar um esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro. O vazamento da operação tem sido feito por um delegado da Polícia Federal, segundo o Marinho. O empresário foi um dos principais apoiadores da campanha de Jair Bolsonaro. Presta atenção. Um dos principais apoiadores da campanha de Jair Bolsonaro. E é suplente do senador Flávio Bolsonaro. Várias reuniões do grupo político ocorreram na casa de Marinho. O senador nega as acusações e atribui a denúncia a suposto interesse de Paulo Marinho em obter a vaga do Senado. A formação do imbróglio, isso aí é muito grandioso, porque se trata da Polícia Federal, dela ter vazado informações para o Flávio Bolsonaro. Isso é o que é mais preocupante na história, porque nós temos uma instituição que precisa restabelecer a lei no país. Como disse John Locke, né? Onde não tem lei, não tem liberdade. John Locke é um filósofo inglês, conceituado aí dos livros de história e da filosofia, que ele sempre colocou esse assunto em pauta. Então nós temos que ter uma consciência, né, formada com relação a isso aí. O desespero de Paulo Marinho causa um pouco de pena. Preferiu virar as costas a quem lhe sustentou, a quem lhe deu a mão. A família Bolsonaro, né, por Dória e Wiltz, parece ter sido tornado pela ambição, diz o Flávio Bolsonaro. A grande preocupação dele, no caso, é essa aí. Né, a grande preocupação do Flávio Bolsonaro. Agora vocês me perguntam, vai atingir Bolsonaro? Sim, atinge Bolsonaro justamente porque Bolsonaro ele tinha um interesse muito grande com relação à troca na superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Este é o imbróglio todo dessa questão, né? Então a gente preocupa com isso. Preocupa com essa situação. Estamos aqui no telefone ao vivo também aqui pelo Facebook, mas vamos passar logo aqui para que não tenha problema, né? Então é uma questão que é muito preocupante. Vamos às notícias do dia, né? Eu estou aqui com uma foto que ela que vale muito no coração da gente, é com relação à honestidade das pessoas. Às vezes a honestidade, ela, por muitos, é jogada à lama, mas por muitos ainda se prezam, até pela educação familiar. Preste bem, né, nesta manchete. Manchete que está no Instagram. Essa é do Rio de Janeiro, né? Quem disse não existir unidade entre as pessoas?
Está aí o gesto, isso foi escrito por Florezinha, né? Diarista luta para devolver auxílio de R$ 600, que veio em dobro, veio em 2.200, mas ela é solteira, né? Ou melhor, não tem filhos, e ela recebeu R$ 600 e ela luta para devolver. Então é uma questão bonita, né? Uma atitude louvável, de aplausos, isso é muito importante. Gente, a gente volta a falar um pouco também com relação ao que aconteceu no Rio de Janeiro. Como eu disse aqui ontem na live, um jovem foi assassinado covardemente, né? Deixou muitas pessoas perplexas. Olha, a polícia, que não tinha planejamento nenhum para agir, a polícia do Rio de Janeiro, ela fez 72 furos na casa de João Pedro. Há marcas do absurdo. Está aqui a marca, aqui olhando isso aqui, a fotografia. Terrível isso. Como é que a polícia chega, de qualquer forma, em uma casa, em uma comunidade, né? Não quer dizer que todos moram na favela são bandidos, não. Não quer dizer que todo negro ou que todo branco ou qualquer um são bandidos, não. É preciso ter consciência do que está fazendo, né? Eu sou a favor da repressão contra quem anda fora da lei, quem é bandido, etc. Mas eu sou terminantemente contra quando agride uma pessoa de bem, que está no seu direito, na sua condição total. Isso é inadmissível a gente presenciar ainda nos dias de hoje, e eu digo ainda porque nós vivemos um tempo da tecnologia, um tempo que você dá para analisar a operação. Então essa brutalidade da polícia que nos preocupa, né, com relação a essas questões. E esse é um assunto que me deixou muito chocado, de um jovem de 14 anos perder a vida. Vamos a mais casos. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, casos ligados ao coronavírus crescem 38% em 2 semanas nas UTIs da capital. Porto Alegre é uma das cidades que não faz o distanciamento, né? Porto Alegre, ela não faz um grande distanciamento com relação à prevenição da propagação do vírus, e com isso aumenta em muito. Brasil é o país em que mortes por Covid-19 mais avançam. Olha para vocês verem os números de hoje são de aterrorizar. Já somos 294.152 pessoas infectadas. Tivemos uma cura aí de 100 e tantos mil, graças a Deus. Agora, o registro de mortes de ontem para hoje foi quase 900 pessoas novamente. Um número avassalador, viu? Número terrível. E isso estamos chegando aí a 19 mil mortes e 43 no total. Isso é realmente preocupante, nos deixa preocupados essa situação. É preocupante, né, a gente conviver com. E infelizmente o governo ele colocou 17 militares na saúde. Pessoas sem preparação, pessoas sem condição, pessoas que não têm o mínimo de preparo. Terrível essa situação. Nós estamos convivendo com um governo que não preocupa diretamente com a condição do povo brasileiro, né? Então isso é uma tristeza muito grande, viu? Continuando aqui, uma notícia também: pressionado pelo Congresso, o governo adia a prova do Enem. Eu acho que o governo, gente, ele deve adiar realmente. Deve adiar porque há uma diferença muito grande aí entre as pessoas, né, que não estão frequentando as aulas, mas algumas pessoas podem frequentar porque tem computador em casa, tem toda aquela logística,
enquanto maioria das pessoas ainda não possui um computador e não possui a tecnologia para estudar em casa. Isso é preocupante também. Mas a gente, é, 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 graças a Deus, né, uma ideia sensata por parte do Senado Federal, que votou ontem como a não aprovação do Enem para este ano, né, e acatada pelo governo federal. Né. Isso é muito importante. Eu acho que o Bolsonaro agiu com sensatez, né, vamos dizer melhor assim, sensatez com relação a essa questão. É disso é que precisa, né? O país precisa de andar. Nós sabemos que o país está atravessando uma situação delicada, terrível. Essa, essa condição do Brasil é uma condição também do mundo. Não só o Brasil está passando por dificuldade, porque a dificuldade generalizada é devido ao coronavírus. Nós vamos ter uma nova sociedade, uma nova condição de vida. E eu até acho que o governo do Brasil ele poderia pegar este gancho, né, que nos servir de exemplos aí, de exemplo, e começar a trabalhar por uma sociedade mais solidária, mais justa, que esse auxílio emergencial ele perdure e continue a funcionar, levando esse auxílio às pessoas que realmente necessitam, porque o programa de renda mínima no país ele é importante e necessário. Né? O país vive, nós vivemos aí, né, muitas pessoas na informalidade, em torno aí de mais de 50 milhões de pessoas que vivem do trabalho diário, né, do trabalho sem carteira assinadas. Então, tudo isso acarreta. Agora mesmo, nós estamos presenciando aí o desemprego, os lojistas, donos de o micro, o pequeno empresário tendo que demitir os seus funcionários. Inclusive, nós estamos, até tem uma notícia aqui que fala que governadores debatem auxílio a Estado hoje. Hoje tem uma reunião com Jair Bolsonaro, todos os governadores do Brasil, através de Zoom virtual. Né? Então, eles vão debater aí, porque os estados deixaram de arrecadar muito, né? E precisa desse socorro do governo federal para que os estados possam arcar com suas despesas. Inclusive o estado de Minas Gerais, né? A arrecadação caiu extraordinariamente e com certeza o pessoal ficou aí, o governo fica sem a condição de arcar com o pagamento do funcionalismo. Né? Eu acho que o Zema também ele precisa de ter mais condição de trabalhar, porque o Zema ele não demonstra, o governador de Minas Gerais, uma desenvoltura pública para o cargo. Ele é muito bom no privado, mas a questão pública é um pouco complicada. Né? Presidente pode decidir se veta reajuste a servidores. Eu acho que o presidente ele vai vetar esse reajuste, porque o momento não é propício. O seu ministro da Economia, Paulo Guedes, já pediu para que ele vetasse, né? E ele, se não vetar, ele vai entrar em problema com o ministro da Economia. Eu acho que eles já não estão se beijando como se beijavam antigamente. Guedes admite possibilidade de prorrogar benefício. Tomara, né? Esperamos que isso aconteça. Agora uma notícia dessa aqui. Militares sequestraram Estado e Saúde. O que quer dizer isso? 17 militares do Exército, inclusive nem Marinha e Aeronáutica, estão nessa não. São maioria pessoas realmente do Exército que estão ocupando cargos no governo federal, no governo de Jair Bolsonaro. O que é
preocupante, porque infelizmente as Forças Armadas, principalmente o Exército, ele está mudando o rumo, né, daquilo que é, porque o Exército, para que você entenda, o Exército ele é constituído para defender a soberania nacional, né, defender as fronteiras, para ser um guardião da Constituição Federal. E o Exército não pode ter lado, não pode ter governo. Ele tem que ser um defensor da moralidade, da lei, da Constituição, etc. Né? Então, esse envolvimento, a gente que estuda história, desde Marechal Deodoro da Fonseca, vem, vem havendo participação do Exército. Todos sabem que a entrada de Marechal Deodoro da Fonseca foi através de um golpe militar na época. Né? E esses golpes militares, participando, como participou do governo de Getúlio Vargas e participando de todos os outros governos, né? O Lott, general, sendo candidato, né, de Celino. Então, tudo isso, depois veio a ditadura, eles ficaram aquele tempo todo governando a punho de ferro. Então é isso que prejudica um pouco o desenvolvimento e o crescimento da nação brasileira. Nós não podemos. O Exército deveria ser um orgulho para todos os brasileiros e não uma entidade, né, uma instituição partidária. Isso é que é o mal do país. Eu acho que isso não deveria acontecer. Eu acho que o Exército, eles são treinados para a função deles. Eu acho que eles devem voltar para as funções, né? Porque tem muita gente, por exemplo, assim, são pessoas aposentadas, já aposentadas, etc, etc. Não, tem muitas pessoas da ativa que estão no governo de Jair Bolsonaro. E isso prejudica. Mais para finalizar aqui, eu vou deixar essa frase importante aqui do John Locke. Nossas ações são as melhores interpretações de nossos pensamentos. Agradeço a todos pela atenção e eu volto em uma nova oportunidade. Olha lá, dê o like aí. Deu no YouTube, dê o like aí, é muito importante o seu like, vai nos ajudar muito, é o apoio-se que agora eu preciso, tá certo? Agradeço a todos.